Fala galera, beleza? Guilherme na voz. Hoje eu vou falar pra vocês sobre o pré-jogo de Santos e Palmeiras pelo jogo de volta da final do Paulistão, e a gente vai saber quem será o campeão no Allianz Parque às 6 horas da tarde. E como vocês sabem, o jogo de ida teve 1-0 para o Santos na Vila Belmiro com o gol dele, Rômulo Otero, o pequenino. Com uma vacilada do Piquerez, o Santos ganhou o primeiro jogo por 1-0, mas vai enfrentar o Palmeiras, que é sim uma pedreira em casa no Allianz Parque, né, rapaziada, nessas 6 horas, né? E uma das vantagens pro Palmeiras foi que nos últimos 2 campeonatos anteriores ele também tinha chegado invicto, e no primeiro ele acabou perdendo o jogo de ida pelo São Paulo, se não me engano foi 3-1, e na volta o Palmeiras aplicou uma goleada de 4-0 no São Paulo, né? E aconteceu a mesma coisa com o Água Santa, né? O Água Santa ganhou o primeiro jogo por 2-1, depois o Palmeiras foi lá e ganhou o jogo também por 4-0, né, rapaziada? E para começar a esquentar um pouco, né, eu vou falar para vocês sobre escalação e os prováveis Palmeiras e prováveis Santos, né? Vamos começar com o laudo alviverde da parada, rapaziada. O Palmeiras vinha a campo com ele, claro, Everton no gol, Mike e Marcos Rocha, Gustavo Gomes ou Luan, Murilo e Piquerez, Aníbal Moreno, Zé Rafael e Rafael Veiga, Hendrick e ele, o artilheiro do campeonato, Fracos Lopes, ou comandados do Abel Ferreira, o português malvado, né? Já o Santos, o provável Santos é João Paulo no gol. A lateral direita tem uma dúvida, né? Porque o JP Sherman jogou a final e tá indo muito bem mesmo. Ou Aderlan, o Rainer, que era o titular até tomar o vermelho contra o Red Bull Bragantino no jogo da quarta de final, não foi cogitado, pois os outros dois estão ganhando a pista, mas eu acredito que o Carille vai por Aderlan pela experiência. Daí a gente tem o Gil, o Joaquim e Felipe Jonathan, o meio, a trinca, o trio do Campeonato Paulista, né? Que é o João Schmidt, Diego Pito Cross e Juliano, né? E na frente a gente tem Guilherme, Otero e a outra dúvida, né? O Furk se machucou no próprio jogo contra o Palmeiras, teve um edema, mas ele está tentando forçar uma volta e tem a chance de começar o jogo como titular, mas eu acredito que é muito difícil e provavelmente o Santos, por não ter outra opção, vai com o Búfalo, né, o Alfredo Morelos, para a partida contra o Palmeiras no Allianz Parque às 6 horas, com transmissão de Cazé TV, Rede Record de Comunicações e ele, Max, como diz o André Reine e o Paulistão Play. Todos os streams do Paulistão transmitem as finais e não vai ser diferente, né? Então, e aí, torcedor do Palmeiras, torcedor do Santos, vocês estão animados? Quem vai vencer o jogo, né? Vou contar algumas notícias de cada um. Daí, nesse caso, vou acabar começando pelo Santos, né? A primeira é essa disputa pela lateral direita, né? Que é JP Sherman, Rainer e Aderlan, né? O Aderlan é um cara mais experiente, porém ele tava com uma lesão, né? É desconforto muscular, né? Que tem cansaço mesmo. E por isso não tava jogando, né? E o Rainer foi a grande surpresa do campeonato. Apesar, ele jogou ano passado com o Curitiba, né? Mas ele é do Azures, né? E está emprestado pelo Santos, mas rendeu muito bem não só na direita como na esquerda, porque o Felipe Jonathan, que começou o campeonato voando, começou a decair, toda aquela questão de renovação de contrato, vai pro Grêmio, não vai pro Grêmio. O Rainer tomou conta da posição, mas ele acabou sendo expulso. O Felipe Jonathan voltou, jogou muita bola contra o Red Bull, muita bola contra o Palmeiras, né? E tem o JP Sherman, que ele tava entrando nos jogos, entrou contra o Red Bull, foi bem. O cara deu a confiança para ele de iniciar o jogo na final contra o Palmeiras e jogou muito bem o moleque, tá? O moleque tem muita bola. Agora sobre o Morelos no ataque. Muita gente tava pedindo o Pedrinho, né? Porque ficava Guilherme numa ponta, Pedrinho na ponta e o Otero e o Juliano fazendo essa interligação, né? Trocando, como que se fosse um falso 9, né? E o Otero de meia, ou o Juliano de meia com o Otero de falso 9, né? Era uma opção de mais mobilidade, até porque o Gustavo Gomes provavelmente vai ser sim o titular, né? Mas como o Carille é um cara mais conservador, e ele disse na coletiva que
não pretende mudar o esquema tático, então ele provavelmente vai com o Búfalo Alfredo Morato, que tem 2 gols no campeonato e não fez nenhum gol na Vila Belmiro. Os 2 gols são no Morumbis, né? O gol contra o São Paulo de pênalti, que deu a vitória santista contra o São Paulo, e também a vitória contra o São Bernardo no Morumbis, onde o Santos foi o mandante do jogo, né? E ele fez o primeiro gol, depois o São Bernardo empatou e o William do Bigode fez o gol de volta, né? E o Bigode não é uma opção, ele não tá nem mais inscrito no Campeonato Paulista. Ele saiu para a entrada do goleiro reserva Gabriel Brazão, pois ele machucou e só vai voltar para a Série B do Campeonato Brasileiro, né? E você, torcedor do Santos, o que achou dessas mudanças? Acha que vai vir forte para pegar o Palmeiras? E agora eu vou falar sobre o Palmeiras. Primeiro que o torcedor comprou a ideia do Palmeiras, né, que colocou ingressos caríssimos, a base média de 250 a 500 reais, mas mesmo assim vai ter 35 mil pessoas no Allianz, né? E de Aleira Pereira, junto com a Andrábio Torre, disse que o estádio vai sim ter condições de jogo, né? Por que eu tô falando isso? Porque o Palmeiras, não o Palmeiras, né? A W Torre alugou o estádio do Palmeiras para o show dos Tardezinhas, né? Então vai ser um show sábado à noite, onde vai ser retirado toda a parte, né? Isso é uma perda pro Palmeiras, né? Porque eu acho que vai ser o Palmeiras que vai propor mais o jogo. Aliás, joga em casa, tem que garantir a virada, né? Então, ou levar pros pênaltis, né? Que ganhar um gol de diferença leva pros pênaltis. Então o Palmeiras vai vir com tudo. O Abel com certeza tem um esquema preparado, né? Não fez um jogo bom contra o São Lourenço, né? Que foi o jogo passado contra as quartas de final. Contra o time argentino na Libertadores, né? Mas jogou com o time reserva, 7 titulares não foi, né? Alguns entrou no segundo tempo, como o Flaco Lopes. Teve uma falta absurda do Piquerez. Que golaço, né? E eu vi muita gente zoando o Flamengo, né? Porque o Flamengo tá com o Matias Vina, né? Que era o antigo lateral esquerdo do Palmeiras. E tem o Piquerez, que está jogando mais bola do que ele, né? E é mais ou menos isso, né? Uma dúvida que a gente fica é se o Abel vai continuar insistindo no Marco Rochas com o Mike, né? Uma coisa que por torcedor tá maluco isso, né? Eles queriam muito ver o Richard Rios, né? Porque o Richard Rios tá jogando muito bem, né? Jogou bem contra o São Lourenço também. E o Endrick, ele tá muito deslocado pro canto, né? E seria interessante trazer ele mais para o meio, né? Eu vi gente também pedindo o Rony, mas eu acredito que o Abel, nesse caso, ele tem um esquema tático diferente, mas vai ser conservador. Ele vai manter o Marcos Rocha, aliás, ele gosta muito. E o Mike, né? Não tem muito burburinho no Palmeiras, tem toda a questão com o John Textor, mas fora de campo, não tem a ver com esse jogo. Então eu não vou trazer, né? Mas Santos e Palmeiras é uma rivalidade que pega fogo desde 2015, né? Onde o Santos foi campeão paulista, depois perdeu pro Palmeiras a Copa do Brasil, daí teve a confusão na final da Libertadores de 2020, né? Que o Palmeiras chegou sendo campeão em cima do Santos com o gol do Breno Lopes, né? Então vai ser um jogo muito difícil mesmo. Os dois times têm chance. Eu acho que o Palmeiras, aliás, o Santos tem ganhado o primeiro jogo, é o grande favorito, é o atual campeão, né? E o Palmeiras pode igualar uma marca que ele só fez uma vez há muito tempo atrás, que foi ganhar 3 títulos consecutivos, né? Mas pega um Santos de cara nova, né? O Marcelo Teixeira junto ao Galo alinhou bem o time, Otero jogando bem, Guilherme jogando bem, Gil jogando muito, Juliano, Pituca sempre voltando à sua boa forma, né? Então vai ser um jogo muito gostoso de assistir, muito massa. E às 6 horas eu espero que todo mundo acompanhe. E deixe aqui nos comentários quem vai ser campeão, Palmeiras ou Santos. Valeu, rapaziada, tamo junto.